Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, porque mudou o rumo da economia. Vamos lá, mudou completamente o clima do mercado financeiro se comparado até ontem. Dia de bolsa em alta, petróleo subindo e dólar em queda. A gente estava tendo movimentos todos contrários até ontem. A Petrobras puxou a alta do Ibovespa justamente por esta razão, a questão de aumentar o preço do petróleo no mercado internacional. Mas a Petrobras também anunciou aumento da gasolina nas refinarias a partir de hoje, terça-feira. A inadimplência desacelerou agora no começo do ano, mas detalhe, ainda continua acima de 60 milhões de brasileiros, isso é mais ou menos 40% da população adulta. E os bancos e a conta de luz ainda continuam subindo, o número de dívidas com bancos e com conta de luz. No estúdio eu converso com o economista Fábio Astrauskas sobre esse momento econômico, saiu também a ata do Copom, e aqui a gente pode dizer que o Copom foi extremamente conservador e prudente em indicar possível alta ou possível queda dos juros ao longo do ano. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, vamos lá. Tudo que estava acontecendo ontem, até ontem, melhor dizendo, no mercado financeiro, no mundo e também aqui no Brasil, mudou de rumo hoje. Ou pelo menos fatos relevantes, com impacto no mercado, nas decisões de investidores e, por conseguinte, no mercado financeiro. Vamos lá, porque a gente tem algumas explicações para entender o porquê que mudou e eu vou mostrar os números do mercado financeiro daqui a pouquinho. Há um menor risco de paralisação no governo dos Estados Unidos, houve um acordo entre a Casa Branca e o Congresso. Tinha toda aquela resolução, aquele problema de construção do muro entre os Estados Unidos e o México, que é uma promessa de campanha do atual presidente Donald Trump. O Congresso não aprovou isso, há possibilidade de um aumento de verba para conter a imigração ilegal, mas o presidente Trump disse que não está feliz, mas também não disse que vai haver uma nova paralisação, ou seja, essa redução na temperatura, essa baixa na temperatura na relação entre o presidente dos Estados Unidos e o Congresso melhorou e isso foi visto de forma positiva pelo mercado. Um acordo com a China, o próprio presidente Trump disse que o 1º de março, que é a data final para chegar num acordo e evitar sanções aos produtos chineses, que obviamente vai gerar outras sanções da China contra os Estados Unidos e aí se estabelecer uma guerra comercial mais dura, esse prazo pode ser, digamos, aumentado. Em algum momento, se não se chegar a um acordo no 1º de março, mas se tiver um acordo em andamento, ou seja, uma resolução, uma tentativa de chegar em um acordo, ou seja, permanece o prazo e, evidentemente, se evita as sanções. Isso, obviamente, o mundo respira aliviado. Nós estamos falando das duas maiores potências comerciais do mundo. O corte da produção saudita são 500 mil barris de petróleo por dia a menos na produção da Arábia Saudita. Isso mexeu com o preço do petróleo, que obviamente subiu tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York, os dois tipos mais negociados no mundo. E a melhora da saúde agora no ambiente local, a melhora da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Se falou em possibilidade de alta hoje ou amanhã, isso está descartado pelo boletim médico divulgado agora há pouco, portanto pode haver até nessa semana, mas a melhora de saúde do presidente indica aos investidores aqui no país que uma vez que ele saia do hospital vai ser apresentado um texto que já foi formulado pelo Ministério da Economia, um texto final de um projeto de reforma da Previdência e é o presidente quem dá a última palavra, portanto esse prazo já estaria chegando ao fim, ou seja, com a possibilidade do presidente analisar e mandar o texto para o Congresso Nacional. Tudo isso mexeu com os números do mercado, vamos lá. O Ibovespa hoje subiu 1,86% a 96.168, uma alta puxada por alguns papéis importantes, como o da Petrobras, que subiu durante o dia, chegou a ser mais alta, esse momento da Petrobras, mas a alta foi de 3,42%. No fechamento agora. Embraer, uma queda pequena de 0,59, mas tem peso menor no Ibovespa. Eletrobras também teve uma queda hoje. Banco do Brasil, que tem peso importante, 5,52% no Ibovespa. Bradesco com quase 2% de alta. Itaú com quase 2% também de alta. Se a gente olhar agora para o Magazine Luiza, 0,39%. Nós estamos falando de varejo, empresa de varejo aqui. A Vale subiu 5,14%. Por que a Vale subiu? Aqui tem muito de especulação, porque não mudou muito a situação da Vale em relação ao custo que ela terá justamente para reparar tanto a estrutura dela de mineração e acomodá-la
junto com as novas leis, ou pelo menos com supervisões mais duras por parte da fiscalização, quanto, claro, o custo que ela tem para reparar as famílias, as vítimas do caso de Brumadinho. Vamos lá, mas hoje teve uma alta de 5,14%. E aqui tem uma explicação muito forte para entender o mercado. A cotação do petróleo tipo Brent hoje subiu 1,56% a $62 o barril, negociado em Londres. E o tipo petróleo texano em Nova York, uma alta de 1,34% a $53. Vale só lembrar que a decisão da Arábia Saudita de reduzir a produção em mais de 500 mil barris por dia, obviamente que isso tem impacto. A justificativa da Arábia Saudita, claro, é tentar elevar o preço do petróleo, que caiu bastante. Dia desses a gente está falando do tipo Brent acima de $80. Você se lembra que nós falamos disso com frequência aqui no cenário econômico tempos atrás. Mas também porque há uma previsão de desaceleração do crescimento global. A gente falou disso ontem, inclusive, mas tem dados do FMI, dados do Banco Mundial, dados da própria ONU de um crescimento menor, obviamente uma menor demanda do petróleo. Se ela continuar ofertando a mesma quantidade de petróleo, o preço cai, ou seja, menor demanda, oferta igual, obviamente que o petróleo cairia, não é interesse de um país produtor, né? Por fim, o dólar, uma queda hoje de 1,31% a R$ 3,71. Só fazendo menção ao dólar, dia desse a gente começou a ver uma alta, até ontem nós tivemos um movimento de alta do dólar, e o economista Eduardo Velho esteve aqui recentemente, ele falou assim, vamos entender essa alta do dólar sob um outro ponto de vista. E qual é esse outro ponto de vista? Não dá para ficar desesperado com um novo momento de alta do dólar, que hoje já recuou, diga-se de passagem, porque até outro dia, quando a gente tinha momentos de dólar alto, a gente estava falando de dólar próximo de 4, acima de 3,90. A gente está vendo um dólar subindo de 3,70, como referência de 3,70. Se aproximou muito hoje com essa queda de 1,31 a R$ 3,71. Daqui a pouco a gente fala da inadimplência, mas a Petrobras anunciou um aumento do preço da gasolina a partir de hoje, terça-feira. A Flávia Grossi está no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa história. Flávia, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. A Petrobras decidiu elevar em 1,01% o valor do litro da gasolina. Com o aumento, ele passa de R$ 1,50 para R$ 1,52. Lembrando que este é o valor da gasolina nas refinarias da Petrobras. O consumidor sempre paga um preço mais alto porque ele também inclui os impostos, o custo do transporte e o lucro do dono do posto. Desde julho de 2017, a Petrobras acompanha essas variações da cotação do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional para definir os preços dos combustíveis. A ideia é evitar prejuízos para a companhia e garantir uma comercialização com valor justo. Desde a mudança, a gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 16,38%. Hoje, a Petrobras também divulgou que o preço do litro do diesel permanece inalterado em R$ 2,00 depois da redução de 0,95 centavos que aconteceu na última sexta-feira. É bom lembrar que o programa de subvenção do diesel, que foi criado para acabar com a greve dos caminhoneiros, não está mais em vigor. Portanto, os reajustes podem acontecer a qualquer momento. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Ou seja, antes o governo bancava a diferença do preço. A Petrobras continuou lá atrás, mesmo depois da greve dos caminhoneiros, subindo e descendo, apesar só com uma redução daquele prazo, né, que a própria Petrobras se deu para evitar um aumento maior, para tentar resolver o problema da greve. Mas a Petrobras continuou subindo e descendo de acordo com o mercado. O fato é que tinha um limite ali em que o governo dava subvenção, ou seja, bancava a Petrobras quando tinha um aumento muito maior. Bom, vamos lá. A inadimplência dos consumidores desacelerou agora no começo do ano, mas tem dois pontos de vista. Ainda continua alta. Nós somos mais de 62 milhões de inadimplentes no país. Detalhe, a região, isso representa 40% da população adulta no país. Vamos dar uma olhadinha nos números. São da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Em janeiro, a alta foi de 2,42%. Embora tenha sido uma alta, o SPC Brasil e a CNDL disse exatamente o seguinte, que dá uma ideia de acomodação, porque a alta não foi muito forte. São 62 milhões de CPFs negativados. Isso é o que representa 40% da população adulta, ou seja, acima de 18 anos.
De 30 a 39 anos, que é uma faixa extremamente importante, as pessoas estão comprando casa e precisam de crédito para comprar imóveis, por exemplo, são financiamentos de longo prazo, são 17,6 milhões, é mais do que a metade dessa população que está nessa situação que não pode comprar a prazo. Um CPF negativado você não pode comprar a prazo. E de 20 a 29 anos, o que é exatamente a faixa etária um pouquinho anterior, né, exatamente anterior, está próximo disso também, 44%. A inadimplência tem peso gigantesco no comércio e na percepção das pessoas em relação à melhoria econômica. Isso só muda quando a gente tiver crescimento econômico mais forte, com geração de emprego, porque aí se recupera a renda. Até porque a gente já viu vários exemplos de quando as pessoas recuperam a renda, elas tentam saldar a dívida justamente para resolver a situação delas. Vamos lá, o número de dívidas até caiu, para você ter uma ideia. Aumentou o número de inadimplentes, mas o número de dívidas caiu. 0,29, é um recuo pequeno, mas os bancos, por exemplo, e contas de água e luz ainda continuam em alta. Os bancos que são dívidas mais altas cresceram 2%, merece um destaque aqui, e juros absurdamente mais altos também. E água e luz, aqui nós estamos falando de gente que chegou realmente numa situação difícil, até porque água e luz, se você não paga, tem corte, isso prejudica o seu mês seguinte, né? O comércio e comunicação teve queda aqui, ó, de 7%, essa é a situação. Bom, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou a ata da reunião da semana passada, que decidiu pela redução dos juros, pela manutenção dos juros em 6,5%, aqui os juros a 6,5%, isso vem desde o ano passado. Para você ter uma ideia é o seguinte, na ata, para tentar resumir, o Banco Central fala em flexibilidade. Flexibilidade quer dizer o quê? Diante de um nível alto ainda de ociosidade da economia, a frustração com as reformas, ou seja, medo de frustração com as reformas delas não acontecerem, e um cenário externo menos preocupante, tudo isso deixou o banco dizendo o seguinte, vamos nos tornar flexíveis. Se uma dessas coisas piorar ou não for como nós prevemos, o banco tem a flexibilidade de aumentar os juros numa próxima reunião. Tanto é que não deixou nenhum viés, nem diz que podemos reduzir os juros, nem diz que podemos aumentar os juros na próxima reunião. A ata está absolutamente conservadora e prudente. Está esperando justamente o que vai acontecer com a economia. Mas aqui, do ponto de vista interno, é aqui o medo, o temor de uma frustração com as reformas, que provavelmente a da Previdência, que é a principal, deve finalmente ser apresentada ao Congresso na semana que vem, se ocorrer tudo o que se está prevendo. Uma alta do presidente Jair Bolsonaro do Hospital Albert Einstein, ainda nessa semana, ou durante o final de semana, ele analisa o texto e envia ao Congresso justamente para começar todo o processo e trâmite de votação de uma reforma que precisa de 3/5 na Câmara e no Senado para ser aprovada em votação de 2 turnos nas 2 casas. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso sobre tudo isso com o economista Fábio Astrauskas, que já está conosco aqui no estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. A gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, eu recebo hoje aqui mais uma vez o economista Fábio Astrauskas. Fábio, obrigadíssimo pela gentileza de nos atender mais uma vez. Mais uma vez também, muito obrigado pela presença. Eu apresentei há pouco aqui, imagina, obrigado, sou eu quem agradeço uma vez mais. Eu apresentei há pouco aqui as razões, resumindo as razões de uma mudança completamente no ambiente, no clima do mercado financeiro no mundo todo. O Brasil está simplesmente junto com o mundo nessa daqui. As bolsas subiram, a bolsa brasileira também subiu, o dólar caiu, a gente viu várias ações subindo, várias ações importantes. E daquelas 5 razões, a única que não tem a ver, direta ou indiretamente, com as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o quadro de saúde de melhora do presidente Jair Bolsonaro. Todas as outras têm. Seja a decisão de evitar um shutdown de novo, uma paralisação do governo americano na discussão do orçamento dos Estados Unidos, o acordo com a China. A alta do petróleo tem uma razão muito clara, até porque o mercado americano continua... Aliás, a produção americana de petróleo tem crescido, e petróleo de xisto, ou seja, isso quer dizer ambiente econômico americano. O presidente Donald Trump foi razão de piada por muito tempo, sempre com alguma chacota, aliás, de forma preconceituosa até. A clara noção que nós temos hoje é ele precisa ser levado a sério, e muito a sério, não é? Não tenha dúvida. A gente pode discordar ou concordar com a posição dele, e isso vai ser sempre um ambiente de uma polêmica muito grande entre as posições favoráveis ou contrárias às ideias do presidente Trump e a maneira como ele coloca, principalmente a maneira como ele se expõe isso.
mas não há dúvida de que ele tem uma leitura de jogador de pôquer profissional com relação ao cenário que ele circula. Ele vai ao limite em muitas das suas ações, algumas vezes ultrapassa, a gente percebeu isso nesse episódio do fechamento das contas, da paralisação, né, das atividades, boa parte das atividades públicas lá nos Estados Unidos, mas ele, na maior parte das vezes, tem alcançado os objetivos para os quais ele se propôs e de uma maneira bastante planejada. Aparentemente parece deslocado, parece que sai colocando as coisas no Twitter sem nenhum tipo de planejamento, com queixas dos seus assessores, com troca de todos os assessores, mas os objetivos chegam lá. A gente discute se os fins justificam os meios ou não, mas ele está atingindo vários fins para os quais ele se propôs. Ele altera o cenário de um dia para o outro. Ele tem uma leitura excepcional do poder americano sobre a economia mundial. E ele utiliza isso com uma força muito grande. Volto a dizer, nós podemos concordar ou discordar, mas a habilidade, como você disse, e é importante enfatizar, ele tem que ser levado a sério, não pode ser colocado como um fanfarrão ou como alguém que está simplesmente ali de birra ou como um menino mimado, né? Está muito longe disso. Não, muito longe disso. Bom, vamos entender essa reação no mercado brasileiro e nós temos uma questão especial aqui, que é a reforma da Previdência, que por acaso passa não só pelo Ministério da Fazenda, mas passa pela alta do presidente Jair Bolsonaro do Hospital Albert Einstein. Até porque está muito claro também, o governo nisso não errou. A última palavra é a do presidente e ninguém apresentou. Teve aquele pequeno vazamento, enfim, de informações, mas não foi além disso. A reforma da Previdência, na sua concepção, ela já está num momento de maturidade maior, tanto de compreensão do Congresso, que tem muita gente nova, quanto da própria população. Eu tenho essa impressão, eu estou me expondo aqui porque eu tenho essa impressão. Nunca vi um momento tão propício para se discutir de forma responsável. O que vai sair do resultado é outra coisa, mas a discussão pelo menos não está infantilizada, como assim, está querendo acabar com a aposentadoria dos velhinhos. Não, na verdade quer se preservar, porque se acabar o dinheiro, paga-se de que jeito, diga-se de passagem. Esse é mais um assunto interessante, né? O tempo se encarregou de depurar muitas observações pueris, observações superficiais, de lado a lado sobre a Previdência, observações favoráveis ou contrárias. O que está restando agora, e o que depois dessa depuração toda, o que a gente percebe é que, embora haja um Congresso novo, o assunto já é antigo. O assunto vem sendo debatido, bem ou mal, né, de maneira mais acelerada ou menos acelerada, já há muito tempo, né? O Temer tentou de uma maneira muito débil e não conseguiu avançar nessa reforma, mas deixou ali plantado algumas sementes para que essa discussão avançasse. A própria equipe do Bolsonaro, de uma maneira errática, e às vezes a gente pensa assim, puxa, mas vazou tal informação ou não? Esses vazamentos são naturais, né? Acontecem até para que haja balões de ensaio, de testes de opinião daqui e acolá, e acabaram trazendo o debate, como você mesmo observou, para alguma coisa que é o cerne da reforma, né? O quanto ela deve ser justa para tanto o setor público quanto para o setor privado, o quanto ela deve abraçar em termos de extensão dessa reforma em idade, em níveis de salário, em contrapartidas, e isso agora está relativamente maduro, eu acho, para ser votado, embora, né, a gente vá ter ali as posições agora firmadas de lado a lado, contrárias e favoráveis a essa reforma, mas o ambiente está realmente maduro e o governo ele tem a obrigação de fazer isso ainda nesse semestre, porque é o momento que se espera que o governo faça, né? Então, ele vai ter que colocar as cartas na mesa e botar para votar isso. Fábio, muito em sua função, nossas conversas econômicas extravasam o ambiente econômico, até porque economia é uma ciência social, matemática é só uma ferramenta da economia. Me permite insistir num tema que já conversamos tempos atrás. A aposentadoria não estava sendo usada aliás, tem sido usada como refúgio diante de uma economia que não cresce, ou seja, as pessoas têm falta de expectativa de que vão continuar crescendo, continuar produzindo, continuar recebendo a remuneração pelo que elas fazem, então deixe-me assegurar rapidamente me aposentar. Não é esse o risco de uma economia que não dá perspectiva para as pessoas?
e aí as pessoas recorrem a uma aposentadoria cada vez mais precoce ou a manutenção de possibilidade de se aposentar cedo. Porque se elas virem uma economia pujante, se aposentar não é um bom negócio, se a pessoa tem capacidade de produzir, não é? Eu talvez não pense um pouco diferente, porque ao aposentar, você acaba tendo, na verdade, uma segunda renda, né? Você pode continuar trabalhando e tem uma renda. Então, a aposentadoria, ela tem servido como um complemento de renda para aquele que continua a trabalhar logo depois que se aposenta. Exceção feitas a uma pequena classe, poucas classes que acabam se aposentando realmente compulsoriamente, que acabam não exercendo nenhum tipo de atividade econômica relevante depois que se aposentam. Mas a maior parte dos brasileiros, a maior parte acaba se aposentando apenas para poder complementar a sua renda, continua trabalhando. Essa é uma das distorções do sistema, né, de previdência que precisa ser corrigido, né? A possibilidade de parte dessa previdência ser feita através de capitalização, ela começa a corrigir algumas distorções dessa natureza. O avanço do limite de idade, né, que também faz com que isso aconteça. Um debate muito interessante que surgiu na semana passada foi essa confusão com relação à expectativa de vida de quem nasce e a expectativa de vida de quem se aposenta, né? Uma confusão que aparentemente o presidente demonstrou desconhecimento com relação ao fato, mas deu a oportunidade de amadurecer um pouco mais ainda o debate sobre qual é o limite de idade, qual é o ponto de idade a partir do qual a gente deve esperar uma aposentadoria. Está claro agora, né? Ficou muito mais claro para toda a população e que alguém que se aposenta aos 65, 66, 67 anos de idade ainda terá mais 20 anos de vida, né? E isso não tem nada a ver com a expectativa de vida de quem nasceu. Então, mostra o quanto que essas pessoas continuarão a usufruir de uma previdência que alguém precisa pagar, né? Então, quem entra precisa estar pagando quem sai e que vive mais, e cada vez mais. Portanto, não é possível que se aposente tão cedo. Isso também irá corrigir algumas distorções, como as que nós estamos aqui conversando, sobre se aposentar, né, e acelerar, né, na verdade, essa aposentadoria, mas não como forma de usufruir, mas como forma de uma renda complementar. Então, são vários pontos de vista importantes. O importante aí, eu acho que é essa discussão um pouco mais madura que está se colocando pouco a pouco, de o quanto o Estado conseguirá, né, financiar esses aposentados. E quem irá financiar esses aposentados? Os próprios trabalhadores ou, né, uma parte do governo, né, através do recolhimento de impostos. Porque hoje o que as pessoas precisam compreender, o governo pega dinheiro de outra área para pagar a aposentadoria. É isso, é um financiamento do governo, né? Que é financiado pelo imposto que as pessoas pagam. Pela própria população, né, de maneira direta ou indireta, né? E aí todos, de alguma maneira, aposentados ou não, serão contribuintes dessa população que se aposenta. Esse amadurecimento chega até o presidente da República, que tem uma opinião, digamos, mais conservadora em relação à reforma da Previdência, diferente do seu ministro da Economia, que ele tem apreços gigantescos, deixou muito claro isso durante a campanha. Esse amadurecimento pode fazer com que ele mesmo reveja pontos de vista acerca do que ele achava que era uma reforma razoável para passar no Congresso e entender que talvez o Congresso esteja mais preparado para um projeto mais duro do que ele imaginava? Essa pergunta é bem interessante. Num regime presidencialista como o que a gente vive, a opinião do presidente da República, ela é de fato muito importante. Na verdade, não é errado dizer, como ele próprio deixa claro várias vezes, que a aprovação dele, né, de cada ponto da reforma será essencial e ele tem que concordar com cada ponto. Mas é fato também que a equipe econômica que circunda hoje o presidente da República tem pelo menos insistido bastante em mostrar quais são as consequências dele tomar uma posição para um lado ou para o outro. Dessa maneira eu tenho visto em algumas vezes, e a gente percebeu isso no presidente algumas vezes, até pouco, porque ele passou boa parte do tempo dele agora afastado, né, um pouco menos ativo aí com relação até à imprensa e tudo, mas a gente tem percebido que ele tem voltado atrás em algumas opiniões, né? E isso mostra que, de certa maneira, a equipe tem influenciado o pensamento dele e a opinião também pública, através de setores organizados, também tem feito esse papel. O que vai na mesma linha, voltamos aqui ao mesmo ponto, desse amadurecimento dessa discussão. Para qual lado irá, o que será aprovado ou não,
ainda é difícil saber, porque não é fácil conseguir os 2/3 lá os 3/5, né, lá na Câmara, 2 votações. Em 2 turnos. Em 2 turnos. Né? Temos um desafio grande. Temos. Fábio, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu agradeço mais uma vez, Piotr, agradeço aos telespectadores também. Obrigado. Fábio Astrauskas conversou conosco sobre esse momento econômico, eu diria, único do país, deste país. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, quarta-feira, 7 da noite, aqui pela TV Brasil. Até lá.